Oi, gente, começando mais um vlog e eu vou começar conversando um pouquinho com vocês sobre os livros que eu li nesses últimos dias. Começando mais um vlog, então, eu já queria comentar com vocês aqui os livros que eu terminei recentemente, mas eu não vou me alongar muito porque provavelmente eles terão resenha, tá? Acabei de gravar uma, aliás, que eu pensei se eu ia fazer ou não, mas eu resolvi gravar. E o que eu andei lendo, né, gente, nessas últimas semanas? Eu li Dentro do Espelho, da Tana French, que faz parte, então, daquela série policial, o Dublin Murder Squad. Você pode ler separadamente os livros, mas como tá difícil de achar, eu encontrei esse fácil, então eu comecei por ele mesmo, ele é o segundo. Só que assim, você pode ler separadamente, porque são casos fechados, mas esse aqui, ele te puxa para que você leia o primeiro, porque ele carrega algo ali do primeiro que você fica curiosa pra saber, né? Curioso pra saber. Então, se você gostou desse, você vai querer ler dos outros. E aí eu já fui ver também qual que é o próximo e tudo mais. E esse daqui tem resenha, tá? Então eu não vou me alongar muito. Eu gostei muito desse livro, eu acho que eu dei 5 estrelas pra ele. Acho que foi algo assim, lá no Scooby. Não me lembro agora. Terminei de ler O Homem de Beijing, que eu acabei de gravar a resenha pra vocês, tá? E também foi dica lá do canal da Cat. Esse daqui é aquele nórdico, gente, que é aquelas coisas que eu sempre falo pra vocês que eles têm, tá? O clima hostil, os investigadores, né? O crime, mas ele vai além, sabe? Acontece aqui, a cena do crime que nós temos aqui é um assassinato em massa numa vila. É uma coisa, gente, é um horror sem precedentes. A polícia, quando se depara com aquilo, mesmo a polícia sueca vendo coisas mais horrendas possíveis, né, todos os dias, eles não estavam preparados para essa cena aqui. Se vocês ficaram curiosos, eu conto mais lá na resenha pra vocês, tá? Eu não sei o que vai sair primeiro, eu acho que a resenha sai primeiro, vamos ver. Só que é um caso muito difícil. E aí a gente vai ter, na verdade, quem vai ficar ali na investigação mais tempo, que vai assumir, vamos dizer assim, é uma civil, que é uma juíza, a Roslin. E ela é que vai investigar e ela não vai parar até descobrir o que aconteceu aqui. Só que ele é um livro bastante político também. Quer dizer, não é muito, mas ele é. Eu já li alguns nórdicos policiais mais políticos que esse ainda. Então, mas você precisa gostar, você precisa ter paciência, tá? Porque ele vai ultrapassar ali, ele vai abrir bastante, ele não vai ficar só ali na Suécia. Então ele vai para outros continentes, para vocês terem uma noção, porque é algo muito mais profundo e muito mais misterioso acontecia aqui no século XIX e que vai explicar essa cena horrenda aqui. Explico melhor pra vocês na resenha, tá? E aí, um outro livro também, esse daqui já saiu resenha no momento que eu tô fazendo o vlog, que é o Catadores de Concha, da Rosamund Pilcher. Essa minha edição, gente, ela é da Bertrand Brasil, e eu comentei com vocês lá na resenha que se for pra vocês adquirirem esse livro, peguem essa edição aqui, ó. Ela é capa branquinha, tem esses detalhes em dourado. Aqui na frente é o quadro Catadores de Concha, se vocês conseguem ver. É o quadro. E ele tem, gente, 700 páginas esse livro aqui. 698. Mas tem um outro que é de capa amarela, com páginas brancas. E ele é tão caro quanto esse livro aqui, pelo menos na época em que eu tava pesquisando pra comprar, né? Então, assim, eu acho que vale a pena essa edição, tá? Esse daqui, gente, é um livro leve pra você ler. É um romance de drama familiar. A Rosamund Pilcher é uma autora muito lida lá fora, na gringa. Aqui no Brasil, poucos se falam dela, principalmente no Booktuber. Lá fora não, eles falam mais. Ela escreveu 10 livros sob um pseudônimo chamada Jane Fraser.
E depois ele escreveu, então, com Rosamund Pilcher, um pouco mais de 20 livros, né? Ainda vieram mais alguns depois, de Os Catadores de Concha, mas esse daqui é o mais famoso dela. E é dito como o melhor livro dela. Ela escreveu, ela já tinha 60 anos de idade. Eu acho que tem muito pouco, muito, na verdade, dela na personagem principal, que é a Penélope, né, que é uma senhora de 64 anos. E é um romance leve, sabe? Então, para quem gosta de clima, Cornualha, Londres, aquelas descrições das casinhas, sabe, da Cornualha. Então, como ela é de lá, ela descreve pra gente com muita realidade, né, tudo. Do verossímil. Mas não é nada pesado, não é nada assim, meu Deus, arrebatador, é para você tirar o pé no freio, sabe? Então, aí quando você talvez tiver de ressaca literária, quiser um livro mais leve, só que você não quer algo banal, bobinho, Rosamund Pilcher. É um livro muito bonito, gente. O projeto gráfico dele, sabe? Ele é azulzinho aqui atrás, as letras douradas. Eu achei muito bonita a história. A resenha já saiu, tá? Se você se interessou. E eu acho que é só, gente. Depois eu volto para conversar mais com vocês. E agora eu preciso escolher mais um livro. Não sei o que eu vou ler. Tem 2 e-books aqui que eu tô interessada, mas eu preciso também... Olha, deixa eu falar pra vocês. A minha estante de livros não lidos, ela tá acabando. A maioria dos livros, 90% dos livros que vocês veem aqui, eu já li tudo. Tá acabando, gente. Mas eu sou bem controlada, assim, nessa parte, sabe? Eu compro um livro por mês, e olha que quando abaixo o preço, né? E eu trago livros de sebo, eu ganho livros também de vocês me mandam, vocês sempre lembram de mim. E aí eu acabo que eu não tenho necessidade. Lógico que a gente tem vontade de comprar, né? Mas não tem necessidade. Então eu sou bem controlada, assim. Então, assim, eu acho que 90% dos meus livros eles já estão lidos. Se não foi isso, é quase. Vocês acreditam? Mas eu preciso dar um pulinho no sebo porque eu tenho crédito lá. Aí a gente já resolve isso. Mas pensando mais lá na frente, esse ano vai ter sim o Halloween. Eu vou separar algumas coisas pra trazer pro canal e eu tô de olho num livro lá. Um livro só. Então eu sou bem controlada pra trazer pra vocês no Halloween. Porque a gente tem que começar a ler em setembro, né? Pra poder ter os conteúdos, as resenhas e soltar aqui pra vocês. Então eu já preciso ter uma noção do que eu vou fazer. Gente, eu vou ficando por aqui nesse take. Eu volto no próximo, então com novidades. Tá bom? Tchau, tchau. Imagina. Exatamente. Pra depois, a solução é tão óbvia que as pessoas não acreditam. Porque ficam se esperando, não, foi um ET. E aí, depois a culpa é da imprensa. Aí a culpa é da imprensa. Mas quem é que soltou as informações, gente? Gente, chegou aqui em casa um clássico do terror dos anos 80. Nostalgia pura pra quem tem ali a minha idade, que é mais velho que eu, que é a Hora do Espanto. A Darkside lançou essa edição, né? Ela tá lindíssima, eu vou mostrar pra vocês por dentro. Quem me presenteou foi o Marcelo, que é um amigo nosso, que tá sempre presente nas lives do Rubens. A gente bate papo sobre livros de terror, suspenses. E sempre quando vocês podem, vocês presenteiam a gente, vocês lembram da gente, isso é muito importante. Porque além de tudo, se não fosse vocês, a gente não conseguiria produzir assim tanto conteúdo também. E principalmente esses livros da Dark Side, né? E a gente sabe como é que funciona. Então, assim, olha a perfeição dessa capa. Muito obrigada, Marcelo. E eu tô separando aqui, a gente tá em agosto.
Mas em setembro, para quem faz mês temático de Halloween, a gente já começa a fazer as leituras, né? A gente lê durante todo o mês de setembro, ali meio de setembro, para poder ter todo o material para soltar durante outubro. E eu tô separando aqui algumas coisas e a Hora do Espanto vai ficar separadinho então para eu ler em setembro para sair para vocês, tá bom? Muito obrigada, viu, gente? Mais uma vez, vocês de uma forma direta acabam se tornando apoiadores do canal, o nosso trabalho, tá bom? Muito obrigada. Ele tem algumas páginas pretas e tem algumas ilustrações como se fosse arte, né? Em forma de arte, mais cenas do filme, do clássico filme, que são 2 filmes, né? O primeiro filme corresponde à história desse livro. Então, eu acredito que seja uma novelização. Acho que é isso mesmo, tá? O filme veio antes. Então, eles fizeram a novelização. Deixa eu mostrar uma imagem. A imagem do primeiro filme. Tem o filme 2 também, né? Que são com os dois aqui. Nostalgia pura, né, gente? A Sabrina, ela tá em todas, né, Sabrina? Eu tô gravando o vídeo, ela fica na mesinha. Às vezes ela fica até o final. Eu tô limpando a estante, ela fica aqui também, ó. Sentadinha. Né, Sabrina? Oi, gente. Voltei aqui com algumas novidades pra mostrar pra vocês. Chegou aqui em casa um livro da Globo Livros. Que eles me falaram que ia mandar um livro, mas eu não sabia o que esperar. E aí eu tive uma grata surpresa, porque eles me mandaram o terceiro livro e o mais recente livro da Mona Audi. Para quem não sabe quem é a Mona Audi, eu fiz resenha aqui de Bunny e tem aqui já no canal para vocês. Esse daqui é um livro que ele foi assim, ele estourou lá fora, foi muito polêmico. E é um livro, gente, que eu, pra falar a verdade pra vocês, eu tive muita dificuldade de entender. Eu li em dupla junto com a Cat e ela fez umas teorias e a gente conversou sobre. E o mais doido desse livro é que você pode ter todas as suas teorias e não existe errado. Não tem errado aqui. Quem lê o livro sabe o que eu tô falando. Então, você tem muitas dúvidas, a gente é muito doido esse livro. Então, ele foi bem comentado na época, acho que foi ano passado ou ano retrasado. Não me lembro. Acho que foi ano retrasado. Mas lá na gringa e aqui também causou, né? E ela é muito diferente, ela é muito surreal. E eu gosto de coisas diferentes. Eu gosto de leitura fora da casinha, de coisa doida. Gosto de um clichêzinho? Gosto também. Gosto de tudo, quase, né, gente? Você sabe. Tem problema, muito problema com os livros, não. Basta ser interessante pra mim, sabe? Assim, eu não tenho muita frescura, não. E aqui eu achei ele super diferentão. Então tem resenha dele aqui. E tem também do segundo livro dela, que foi Ruge. Eu gostei mais do Ruge. Ele lançou numa época um pouco antes ali do filme, da Substância da Demi Moore. Então você não tem como você... Não, ele foi um pouco antes. Eu não me lembro, gente, mas foi assim bem perto. Eu só lembro que não tinha como eu dissociar as duas coisas, porque lembrava muito. Não é um body horror tipo a Substância, mas ele critica muito a busca pela beleza, né? Busca desenfreada, aquela questão da obsessão. Só que aqui a gente também tem alguns elementos de terror. Se vocês ficaram interessados, tem a resenha aqui no canal. Então, continua com aquela pegada surrealista, mas com uns elementos de terror, sim. A Mona Odd, quando ela quer, ela vai pra uma pegada assustadora, sim. Então tem umas cenas aqui cabulosas, assustadoras, sim, tá? Mas não é de terror. É uma coisa mais surreal, que envolve uma crítica ali por trás. E aí eles me mandaram o terceiro e último volume, porque
Eu vou ler e eu vou trazer pra vocês, porque eu também tô de olho quando for sair a sequência de Bunny, porque vai ter. Então, assim, eles me enviaram 13 maneiras de ver uma garota gorda. A tradução ficaria mais ou menos, que eu vi também em outra edição, né, gringa, algo como 13 maneiras de mirar em uma garota gorda. Então a crítica que ela lança aqui também vai por esse lado da obsessão pela beleza, pelo corpo perfeito, pela perfeição e pela pressão da estética, mas principalmente feminina, né? Lógico que os homens sofrem a pressão estética, mas as mulheres, elas sofrem muito mais desde sempre, né? Desde o momento em que desde sempre, assim, na vida adulta. E aqui ela traz uma outra questão, né, do peso. Então, eu vou ler a sinopse aqui pra vocês. Essa aqui é uma capa amarela. As capas são chamativas, né? Aqui diz assim, eu vou ler aqui na contracapa pra vocês. São cores vivas, vivíssimas. Olha só o que diz aqui. Nascida e criada em uma cidadezinha perdida no meio do nada, Lizzie não gosta de sua aparência, ainda que sua melhor amiga Mel sempre reitere o quanto ela é linda. Lizzie mata o tédio diário com um relacionamento online, mas tem medo de enviar fotos para o namorado por temer ser rejeitada, já que se considera obesa. Lizzie vive em uma eterna luta contra a balança. De forma implacável, ela conta quantas amêndoas come ao longo do dia, os quilômetros caminhados e os quilos perdidos. Sua maior vitória é caber em vestidos de tamanho cada vez menores. Ela cresce e emagrece em uma busca eterna pela validação de sua mãe. Então, olha só, né? Isso aqui é interessante. Dos seus amigos, do namorado e de seu próprio reflexo no espelho. Em seu brilhante, hilário e às vezes chocante livro de estreia, Mona Awad critica nossa cultura obcecada pela perfeição, que insiste que o valor de uma mulher é medido pelo quanto sua aparência se adequa a padrões a cada dia mais inalcançáveis. Será que esse livro, então, foi o primeiro dela, mas só saiu pra gente agora? Vou pesquisar. Ao mesmo tempo, Mona oferece uma representação sensível e comovente de uma jovem adorável e problemática, cuja vida é sequestrada por sua luta para adequar aquilo que lhe venderam como certo. Comovente, questionador e acidamente engraçado. 13 Maneiras de Ver uma Garota Gorda é uma obra impressionante que já demonstra todo estilo literário e a veia crítica que transformaram Mona Awad em uma das autoras mais notáveis da atualidade. Ele veio com um marcadorzinho que diz aqui, ó, não tenho tração nem controle. Pelos outros livros que eu li dela, vocês podem, para quem ainda não leu Mona Awad, vocês podem achar que legal, um livro sobre crítica e tal, sabe que vai ser bom, o título é estranho, né, não sei o que, mas não pensem vocês que é tão simples assim não, tá? A Mona, ela não é tão simples não, tá? Então aqui, ó, no marcador, diz assim, não tenho tração e nem controle. Quando eu li isso aqui, eu imaginei mais ou menos o que vai acontecer nessa história. Será que a gente vai ter alguns elementos de terror aqui? Provavelmente. Aí veio essa bolsinha também. Aqui, ó. Então, foi recebido da Globo Livros. E eu vou ler e vou trazer aqui pra vocês. Bom, gente, acho que era só o que eu queria falar pra vocês. Eu vou pensar agora o que eu vou ler, o que vocês gostariam que eu trouxesse aqui pro canal. Me aguardem, tá bom? Eu vou ficando por aqui nesse take. Eu volto mais tarde, então, pra contar mais novidades pra vocês. Agora eu vou ver alguma coisa aqui da estante pra eu começar a ler, tá bom? Até o próximo take. Tchau, tchau. Ai, gente, lembrei que eu queria falar pra vocês aqui. Como eu comentei com vocês, né, nos vlogs anteriores, eu tô lendo os contos de fadas junto com a Audrey 103 e olha só onde a gente tá, reta final.
com a glória do Senhor tá acabando, porque eu não tô curtindo o livro, né? Não foi pra mim mesmo. Depois, a gente sempre discute, nas nossas leituras anteriores, a gente sempre discutia conto a conto. E esse daqui a gente dividiu por partes, porque ele é dividido em 13 partes, né? Temáticas. E então, cada semana a gente lê e depois vem conversar o que achou, se gostou de algum, meio que assim, comenta se quiser, né, sobre um conto. Os outros não, a gente discutia conto por conto. E é muito doido esse livro, sabe? Muito doido, porque ele é brutal. Eu comentei com vocês, eu acho, no Instagram, que é um pessoal que pensa em matar o tempo inteiro. E alguns têm ali moral da história, né? Aquela que a gente tá acostumado. Outros não. Outros acabam não sei quem matando não sei quem, querendo matar não sei quem, dando fim no outro. É uma coisa horrível. Mas alguns também são engraçados, para você rir, tá? Mas de maneira geral não é pra mim, gente. Não foi pra mim. E sabe aquela leitura que vale a experiência, mas não leria de novo e não recomendaria? Então, acho que era isso que eu queria falar, gente. Agora sim, eu vou encerrando esse take, tá bom? Tchau, tchau, até mais. 紹介していただいて助かりました。物騒なところに決められては心配なのでしばらくお隣さんとしてお世話になります。亀吉も喜びます。すみません。どうして人間ドックをプレゼントしようと思ってくれたんですか？贈り物は実用的なものがいいなと思いまして、ここ数ヶ月お疲れの。Oi, gente, eu entrei aqui na minha lista para mostrar para vocês a edição do Insônia do King, que eu quero. Eu adicionei aqui alguns thrillers que estão para lançar. Tem aqui alguns livros de terror, algumas edições do King. Tem um Dark Side aqui, ó. Eu queria essa edição aqui do Insônia. A nossa, pela Suma de Letras, não é barato, né, gente? Não é barato, nunca foi. Só que eu gostei dessa capa aqui, ó. Então eu tô investindo nesses livros agora. E aí, ele tá um valor alto, né? Mas as nossas edições, elas não estão com valor bom também, não. Ela conta com 912 páginas. E eu comecei a ler esse livro e eu gostei muito, muito mesmo, muito interessante, tá muito bem escrito. O King tá muito bem, ele coloca as ideias de uma maneira, tá muito bom, sabe? Ele também tem conexão com a Torre Negra, algumas coisas assim bem interessantes também. Tem o protagonista que é idoso, ele é bem lento nas primeiras páginas. Me disseram que as 300 primeiras, assim, vamos dizer que não acontece nada, sabe? Mas depois, quando o terror vem, disseram assim, olha, quando vem também, daquele jeito, né, gente? Ele leva mesmo umas 200, 300 páginas só construindo personagens, que é o que ele tá fazendo aqui. Então, você tá conhecendo as pessoas. E aqui, ele tá numa parte que tá apresentando o personagem principal, tá falando sobre insônia, que são vários tipos de insônia, né? Ele vai apresentar o tipo de insônia que ele tem. Eu quero muito esse livro aqui também, que é A Tempestade do Século, que é uma novelização, porque, olha, eu não sabia que tinha. Olha só, ele tá por 82. Nós não temos em português, eu queria muito. E aí, voltando, né, são os desejados, mais desejados aqui da minha lista. E aí, ele vai construindo os personagens. Eu coloquei aqui um da Tana French, que é o único da série do Dublin Murder Squad que tem ainda na Amazon disponível. Os outros tem que ficar caçando em sebo. Aí eu deixei ele aqui, ó, que quando tiver um precinho bacana. Jane Eyre, que eu ainda não li Jane Eyre. Eu quero essa edição aqui. E aí, fiquei sabendo hoje que a Suma de Letras relançou a box, né, da Torre Negra.
esteticamente falando, não é o meu tipo. Eu não achei bonito, mas é questão de gosto. Eu, sinceramente, achei que ia ficar o dobro do preço, viu, gente? Parece que tá R$600, eu achei que ia estar o dobro no mínimo, tá? Então, assim, é caro, é lógico que é caro, a gente não fica feliz, né, de ver. Mas, assim, é inflação em tudo, né, gente? Em tudo, então, não é diferente com os livros. A gente tem que entender também. Mas é isso, gente. Eu quero muito esse livro, então eu queria trazer pro Halloween a resenha pra vocês de Insônia. Quem sabe também do Tempestade do Século, né? Então tem 900 e poucas páginas aqui, ó. Esse é o valor. Vou ver, né? Mas é isso, gente. Comentando aqui a capa que a gente tem, né? Aqui no Brasil pela Suma. Eu acho essa capa muito bonita. Muito bonita mesmo. Aqui não aparece tanto, né? Mas fisicamente o livro é muito bonito. Mas ela realmente não diz nada. Você só tem aqui um homenzinho e andando aqui na estrada. Uma paisagem. E como eu já comecei a ler o livro, realmente não transparece ali o que significa com a história. É uma capa muito... Chega a ser um pouco genérica, né? Mas ela é muito bonita. Você tem aqui o Homem Solitário, né? Que é sobre o idoso que a esposa morre de câncer. E aí ele começa a ter, então, os episódios de insônia. E isso vai gerar alguns problemas ali, entre outras coisas. Você tem um Homem Solitário ali, mas fora isso, ela não diz mesmo. Você tem diversas capas, né? Mas eu acho muito bonita essa capa, assim. Mas eu tô de olho naquela mesmo. Gente, eu fiquei sabendo hoje que a Suma finalmente relançou o box novo da Torre Negra. E aí tá maior bafafá, porque parece que o pessoal tá reclamando muito da estética e do preço. O que eu acho? Com relação à estética, gosto é muito particular. Não adianta. Eu acho que tem que condizer e combinar, né? O ilustrador, ele tem que estar ali a par da história para fazer algo ali que combine. Esteticamente, eu achei muito feio. Mas a anterior, eu também acho muito feia. Embora a anterior, eu acho que tem mais a ver com a Torre Negra. Mas, tudo bem. Sobre o preço, ele tá... Eu achei, sinceramente, gente, que fosse ser pelo menos o dobro do preço. Considerando a inflação, considerando que tudo aumenta de preço, que aumenta mesmo. O livro vai ser diferente por quê? Eu imaginei que fosse estar mais de R$1.000, né? E não está. Parece que tá 600, alguma coisa. Mas com relação à estética eu não gostei. Mas assim, compra quem tem dinheiro, compra quem quer e compra quem achou legal. Às vezes nem achou bonito, mas quer, né? Às vezes não se apega muito. Eu acho que tem que... A ilustração ela tem que estar condizente ali com a história. Só isso, entendeu? Não pode ser uma coisa assim que não tem nada a ver. Eu não gostei. Mas eu não tenho dinheiro, eu também não vou comprar, então... Aquelas, né? Então era isso, gente. Vontade de ler algum livro da Nora Roberts, né? E aí eu achei o Virtude Indecente. Li a sinopse, gostei. É um livro que não chega a 300 páginas, então é tranquilo de ler. Daquela pegada da Nora mais anos 2000 e pouco esse livro aqui. E aí eu vou ler e eu trago pra vocês, tá bom? É aquela coisa, você tem um drama ali familiar, no caso, entre duas irmãs. Você tem um romance, né, claro, que vai ter o bonitão ali, o personagem, que vai aparecer e vai, então, ter uma sedução, um envolvimento, mas com um mistério e um crime por trás também, como costumam ser os livros da Nora. Eu vou ler, daí eu volto pra falar pra vocês o que eu achei, tá bom? Oi, gente, voltando aqui para atualizar o vlog. Eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre um livro que eu li esses dias, que foi um livro da Nora Roberts, de meados de 2000, não me lembro exatamente o ano, mas é dos anos 2000, um pouco mais antiguinho dela, né, vamos dizer assim, e que é o que eu tava querendo, porque tem uma diferença ali dos livros mais antiguinhos dela com os atuais. E aí eu achei o Virtudes Indecentes.
Eu achei no Kindle pra ler. Ele tem quase 300 páginas. E aí, quando eu fui cadastrar ele no Scoob, eu descobri que tem um filme, uma adaptação da Netflix de 2022. Eu assisti, aí eu vou comentar com vocês o que eu achei do filme e se eu recomendo ambos também ou não. E esse livro, ele é um suspense romântico e tem uma pegada policial. A gente tem um detetive ali, um investigador. Então, aqueles elementos, né? Deixa eu mostrar a capinha aqui pra vocês. Aqueles elementos dos livros da Nora, que são... Ela tem drama familiar, ela tem um mistério, crime, um romance. Todos esses elementos estão presentes nesse livro. Então, para quem já conhece a Nora, sabe como é que funciona, né? Mas caso você não conheça e queira ler um livro mais nessa pegada, nunca li, Paty, um suspense romântico, né? Uma pegada policial, eu nunca li. Quero ler. Então, assim, você vai encontrar nada desses thrillers alucinantes, esses policiais de hoje em dia. São livros mais... Tem um romance ali, são mais... Tem crime, tem mistério, mas eles são mais tranquilos, sabe? Assim, pra você desopilar um pouco. Esse tipo de livro que você vai encontrar, tá bom? Se você não gosta de nada de romance, assim, Nora não é pra você, tá? Deixa eu mostrar a capinha aqui. Então, vou contar pra vocês o plot. E aí, depois da adaptação, o que eu achei. Aqui a gente vai ter a Grace, que ela é escritora de romances policiais. Bem sucedida até, assim, ela vende bastante, ela é conhecida, ela escreve muito bem, né? Tem uma imaginação ali para esse tipo de livro, né? E ela vai visitar a irmã, que meio que elas são um pouco distantes atualmente, e a irmã acabou de se separar. Aqui a capinha, gente. Num divórcio que foi turbulento, e dessas capas antigas, ó, como vocês podem ver, tá? Eu acho que não tem uma capa nova. Essa aqui é a única capa. Tem uma outra de bolso, que são umas flores assim, sabe? Mas essa aqui é a única edição que tem. E aí ela vai visitar essa irmã dela, que se chama Kathleen, que passou por um divórcio turbulento. O cara parece que não era uma boa pessoa, era violento, sabe? Um relacionamento complicado. Só que ele tem muito dinheiro, uma família de advogados, então é muito difícil ela entrar em conflito com ele, né? E ele tem a guarda do filho deles, uma criança. E aí ela precisa trabalhar, ela precisa ter ali um sustento, uma estabilidade um pouco melhor para ela poder tentar lutar para conseguir a guarda do filho. Que é muito difícil, né? Pela posição privilegiada do marido. Mas deu a entender que ele é um cara meio perigoso e tal. E aí a Grace vai visitar, vai passar umas férias com a irmã. Chegando lá, a irmã, a Kathleen, atualmente dá aula de... acho que inglês na escola. Arrumou um trabalho, agora ela é professora. E... só que ela complementa a renda dela. Aí é que vem o nome do livro. Ela trabalha numa empresa que se chama Fantasia, onde ela recebe ligações de homens que basicamente eles fazem relação, né, eles têm relação sexual por telefone. Basicamente é isso. Então, são homens carentes, homens que querem conversar e querem ter algo a mais assim por telefone, né? Então, essas moças, elas têm a voz muito boa e é como se fosse é um trabalho assim, como se fosse um OnlyFans, só que por telefone. E todos os nomes são sigilosos, né? A empresa protege muito, então ninguém sabe o nome real dessas moças que trabalham lá. Endereço, é tudo muito sigiloso, ninguém tem como descobrir. Porém, a gente sabe que nessa tem uns malucos, né, gente? Que mistura as coisas ali. Ali é o profissional dela. Então ela ganha por chamada. Então ela tira um extra ali pra poder se sustentar, né, e tal.
Só que isso pra ela é uma vergonha, ninguém sabe, ela se esconde isso, no momento ela não pode largar esse trabalho dela. Então nessa daí, sempre vai ter um louco que vai misturar as coisas, vai ficar alucinado, só que ninguém conhece elas, né? Então ela tem uma boa voz, uma voz sedutora, e ela fala tudo aquilo que o cara quer ouvir e tal. E aí o cliente fica feliz, né? E aí ele pode voltar e procurar a mesma pessoa. Né? Eu quero que a Desirê, que é o nome dela falso, quero que ela me atenda. E aí ela vai com esse cliente específico. E aí tem um doido ali que começa a misturar as coisas e acha que ele é apaixonado por ela e que se um dia ele for encontrar com ela vai recebê-lo de braços abertos. Olha só a cabeça dele. Lógico que ali na ligação ela fala coisas agradáveis, né? Tem a sensualidade, tem sexo e tudo mais, mas ninguém sabe quem é quem ali. E aí ele começa a fantasiar e ele é uma pessoa perigosa e que sabe mexer com o computador, claro, né? Esses doidos sempre sabem mexer em computador. E aí, pra descobrir o endereço dela, 2 palitos. Aí, quando a Grace, ela acaba conhecendo ali um rapaz que mora bem próximo da casa da Kathleen. Lógico, a gente tem um romance. Então, ele é o bonitão da história. E ele é um policial detetive dos bons. E aí, ela é muito, assim, expansiva, muito comunicativa. Ela gosta muito de conversar. Quando ela vê que ele é policial, né, ela puxa assunto, porque ela sempre pensa no que pode ser bom para a próxima história dela, para a criação dela. Então ela já puxa papo, faz amizade, existe uma atração ali, é lógico, né? Estamos falando de Nora Roberts, com o bonitão lá e tal. E quando eles saem pela primeira vez e eles voltam, a Catherine vai ser assassinada. E aí a trama é a partir daí, né? Eles indo atrás, tentando descobrir quem foi que fez e o porquê. Então você tem ali possíveis. É uma coisa muito perigosa que ela fazia, né? Porque a gente não sabe a questão de segurança. Será que realmente a empresa conseguia proteger as meninas e tudo mais? Tem um louco por aí. E só que é o seguinte, nessa história, a Nora, ela revela rapidamente pra gente lá no começo da história quem que tá fazendo aquilo. Então, o leitor, ele já sabe quem que é. Então, a gente vai acompanhando só o desdobramento da polícia. No caso aqui, quem mais vai ficar é o detetive junto com a Grace, né? Então, para eles tentarem descobrir quem que é. Mas nós, leitores, já sabemos. Então, assim, gente, é um daqueles livros, eu achei bem gostosinho de ler. É uma das pegadas mais antigas da Nora. Então, eu achei que é um livro bem escrito, assim, é um jeitinho da Nora de ser, né? Eu gostei, tá? Agora, falando pra vocês sobre a adaptação que eu assisti o filme. O filme não ficou muito legal mesmo, gente, não deu muito certo não. Por quê? O filme, ele é inspirado, então, no livro. Poucas pessoas sabem disso. Quando eu fui cadastrar o livro lá no Scoop, eu vi uns comentários falando de um filme de 2022. Aí eu fui ver. E aí é lógico que daí no YouTube vai aparecendo pra você, na rede social, ali esses canais que fazem análise de filmes falando. E aí eu percebi que muita gente não sabe que é uma adaptação de um livro da Nora, inspirado. Quando ele é inspirado, baseado, seja lá o que for, ele não precisa ser necessariamente igual, né? Ele pode ter algumas modificações, mas nesse caso aqui, a modificação não deu certo e foi o que estragou o filme. Uma modificação que não precisava ter feito, tinha que ter seguido mais a linha do livro. Então, assim, umas falhas de roteiro bizarras que estragou o filme. Por exemplo, no livro, como eu falei pra vocês, é um daqueles livros que você já sabe quem é o criminoso. A Nora, aquela tensão que a gente tem, é que hora que o pessoal ali vai descobrir quem que é o criminoso, né? E no filme, eles quiseram fazer algo diferente, mas que não deu certo. No filme, eles querem colocar várias pistas, plot twists e possíveis alvos ali, possíveis assassinos, né? Eles querem colocar assim, deixar um filme tenso e misterioso para que a gente descubra só no final. Mas essa não era a proposta do livro. E quando eles fazem isso pro filme, eles não conseguem. Por quê? Quem tem o mínimo de experiência de suspense
seja de filme ou de livro, vai sacar quem que é o assassino no filme. Só que o filme não é essa era a proposta deles. Então fica uma merda. porque daí eles vão jogando coisas sem sentido, coisas que não tem nada a ver, sendo que você já sabe, você já imagina quem que é, né? Outra coisa também, no livro, a Grace, ela é escritora de romances policiais, mas ela sabe que ela é só isso. Embora ela tenha o feeling, né, para algumas coisas, para quem gosta, né, de assistir true crime, de ler muitos livros assim, a gente tem um feeling, às vezes, eu digo que a gente tem um feeling maior, sim, para muita coisa do que as pessoas que não consomem esse tipo de gênero. Mas ela sabe que ela é uma escritora e ela é só apenas isso no livro. No filme, eles colocam ela como se ela fosse melhor do que a polícia, que ela fosse uma detetive super foda, então fica muito nada a ver, fica uma coisa muito forçada. Mas no livro, para quem leu, sabe que ela, às vezes, ela fica realmente ali atrás da polícia, ela fica ali no pé, mas ela sabe que ela é só uma escritora. Mas o fato dela ficar em cima da polícia é porque, de uma certa maneira, ela se sente culpada pela morte da irmã. Elas não tinham uma relação próxima atualmente, era um pouco difícil. Então você tem ali a questão familiar no livro. Para você entender isso, é só você lendo o livro, que tem mais profundidade dos personagens e da relação das irmãs. E no filme não dá tempo de você fazer isso e eles nem fazem. Então fica parecendo que ela é uma doida que do nada, de repente, sabe mais do que um detetive. Então fica um roteiro de bosta, né, gente? Fica uma coisa ruim, sem noção. Então eles vão jogando coisas ali e tudo mais. E então no livro você tem esse melhor desenvolvimento. E aí o título do livro, do filme, fica indecente. E é uma capa sensual, tá os dois ali. Pode ser, hoje em dia, né? As pessoas, elas olhariam essa capa e olhariam esse título, eu acho que elas iam comparar com 365 dias ou 50 tons de cinza de repente. E não é. Não tem nada a ver, ele é no máximo sensual. Por quê? Porque é uma adaptação de um livro da Nora Roberts. Você não vai ter nada que se aproxime daquela coisa horrorosa que foi 365 dias. Não é um livro erótico. A Nora não faz livros eróticos. Ela faz suspenses com toque sensual. Pode ter uma cena ou outra erótica, mas esse não é o foco. Então, se você não souber que é uma adaptação que vem do livro da Nora, você vai com uma expectativa achando que é um filme erótico, e não é. E aí eu vi também, vai aparecendo pra gente alguns filmes, né? Uns vídeos no YouTube desses críticos de filme. E eu vi que a maioria deles, eles fazem a crítica, é um filme que realmente ficou muito ruim, mas eles fazem uma crítica sem desconhecer isso, sobre o livro. Quando você vai ter um canal de filmes, de crítica, você não precisa ler o livro, né, gente? Porque eles estão falando do filme. Aqui a gente é a mesma coisa, a gente tá falando da obra literária, mas no finalzinho a gente sempre fala do filme pra vocês. Olha, tem filme tal, é fiel, não é? Porque fica um trabalho mais completo aqui numa resenha. Mas quem faz vídeos de filme não precisa. Mas eu acho que eles precisavam falar, eu acho que esse pessoal precisa saber sim que o filme que eles estão falando é inspirado em um livro de tal pessoa, de tal ano, porque é um livro de meados de 2000. Olha quanta diferença os romances modificaram dos anos 90, 2000 pra cá. É muita coisa. Então, você tem que falar direito quando você tem um canal. Você vai fazer uma resenha para mostrar para as pessoas o que é aquilo que elas vão assistir e o que é aquilo que elas estão prestes a ler. A gente tem que tentar ser o mais claro possível. Vocês me entenderam? Então, é isso, gente. É sobre o filme e sobre a obra. E aí eu queria comentar com vocês também sobre um dorama. Eu assisti esses dias um dorama que se chama A Mulher do Meu Marido. E na versão japonesa que eu assisti na coreana 2024 e agora com o Takeru Sato da japonesa, porque eu gosto muito desse ator, né? Eu assisto todos os trabalhos dele. Eu gosto muito do trabalho dele quando ele fez o Samurai nos live action, né? Que ele fez o Kenshin Himura. Sou super fã dele.
E ele vem fazendo uns doramas românticos. E eu achei esse de 2025, lançou agora em junho. E, gente, assim... eu não gosto de dorama. Não gosto porque não sei o que. Esse, ele tem uma pegada dramática. Um romance, uma pegada sinistra. Vou contar o plot aqui pra vocês, sem spoiler. Então, tem a versão coreana pra quem preferir e tem a japonesa. A japonesa ela é um pouco mais curta, geralmente eles têm 10 episódios, enquanto os coreanos têm 16, tá? Pra quem não conhece, não é muito familiarizado. Então, aqui a gente vai ter a nossa protagonista, que ela começa a história, né? Em ambas as histórias, tá, gente? Tem algumas modificações ali, normal, mas é a mesma coisa. Ela tem câncer e está em estado terminal. E o dorama começa com ela morrendo. Ela já tá morrendo por causa do câncer. Mas ela descobre ali que o marido tá tendo um caso com a melhor amiga dela. A amiga dela é essa desde a infância. Pra vocês terem uma noção. Só que a coisa é muito mais cruel. Eles são muito mais psicopatas do que a gente imagina. Eles são muito ruins. Eles fazem muito mal pra ela. E aí, nisso tudo, quando ela descobre, eles acabam matando ela. E isso é igual nos dois doramas, né? De repente, ela acorda e ela retrocede no tempo. Ela vê que ela tá 10 anos atrás e ela ainda não está doente. E aí ela descobre que ela pode modificar o futuro dela. E ela já sabe quem é a melhor amiga dela. Ela vai descobrindo, gente, é sinistro, porque ela vai descobrindo em como essa melhor amiga dela era uma narcisista patológica, clássica, muito perigosa, muito agressiva, um monstro, essa amiga dela. E como que o marido dela também era abusivo e outras pessoas ele também da trama. É um negócio, gente, que dá uma agonia. E ela vai descobrindo, só aos poucos, ela vai tendo flashbacks de quando elas eram crianças, de coisas que a amiga fez e que ela não percebeu o jogo da narcisista. E ela vai entendendo. Ela pode modificar o futuro, só que ela não pode, por exemplo, assim, modificar uma cena. Ela, por exemplo, assim, no passado ela tropeçou e caiu. Ela não pode evitar que aquilo aconteça, mas ela pode fazer diferente ou ela pode colocar outra pessoa no lugar dela. Ela não pode mudar o roteiro, mas ela pode mudar as personagens. Vocês entenderam? Então, assim, como que ela vai fazer para poder se salvar, para ela não morrer de câncer no futuro? E para que ela não se case com o marido dela? E como que ela vai fazer com essa amiga psicopata dela? Na versão coreana, a atriz que faz a amiga, gente, ela fazia uma cara de psicopata, de louca, sinistra, muito boa. A versão japonesa, ela é muito mais sinistra. Você vê a psicopatia e como que a mulher, essa amiga dela, é muito mais perigosa. Gente, é muito bom. Então, se vocês gostam de dorama, que tem um suspense ali, que tem um drama, mas que tem um romance, vocês vão amar esse dorama. Nota 1000, se eu amei, né? Elenco, atuação, as personagens que fazem amiga, que faz as psicopatas, elas estão muito bem. E amei esse dorama, fica a indicação pra vocês. Gente, eu acho que eu vou encerrar esse vlog aqui então, com a indicação desse livro e desse dorama. Espero que vocês tenham gostado. Ficou bem longo esse vlog. E aí pode ser que eu fique mais tempo, tá, gente, sem postar vídeo aqui. Porque eu tava querendo ler outras coisas, um terror, mais alguma coisa assim, pra poder soltar pra vocês no Halloween. Porque a gente vai ter, sim, um mês temático durante todo o mês de outubro. E eu queria fazer igual ano passado. Eu queria soltar 3 vídeos por semana. Muita resenha pra vocês e muitas dicas pra vocês. Para isso a gente precisa ler antes, né? Durante todo o mês de setembro. Então pode ser que eu dê uma sumida, trago vídeos mais de vez em quando por conta disso. Tô me preparando pro Halloween. Tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui então. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Até o próximo vídeo. Comenta aqui embaixo sobre tudo que a gente conversou, as dicas que eu dei para vocês, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!